Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui nessa segunda-feira, que bênção estarmos aqui para lermos juntos a Palavra de Deus. E hoje, o Evangelho de João, que é a continuação do Evangelho de ontem, é o Evangelho do Bom Pastor, João 10. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus se coloca como esse verdadeiro pastor que dá a vida pelos seus amigos, que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele também traz a imagem do mercenário. O mercenário, ele não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando ele vem ver o lobo vindo, ele larga tudo, deixa as ovelhas para lá e ele quer defender o seu e que as ovelhinhas se virem para lá, que morram, que aconteça o que for, que tiver que acontecer com as ovelhinhas. E assim a gente vê muito bem a imagem de Jesus Cristo como esse que dá a vida por nós. E o inimigo que nos tenta, que tenta o nosso juízo, que nos apresenta as tentações, o pecado. E quando a gente está lá naquela lama do pecado e a gente está vendo as consequências, ele não quer mais saber. Como ele fez com Judas, como o inimigo fez com Judas. Ele tentou Judas até Judas trair Jesus. Depois que Judas viu o que estavam fazendo com Jesus, ele caiu em si. Meu Deus, o que eu fiz? Ele foi correndo lá para o templo e falou, não, olha só, mas eu não quero mais participar disso. Toma as moedas, toma o dinheiro, toma essa vantagem que eu estava levando. Eu não quero mais participar disso. E aí o que os judeus olharam para ele e falaram, agora é contigo. O que a gente tinha de compromisso contigo era isso aí, agora se vira. E Judas foi lá e se suicidou. Também não correu atrás da vontade e da misericórdia do Pai, não se humilhou, não voltou atrás, né? Não caiu aos pés de Jesus pedindo perdão e misericórdia, como fez, por exemplo, Pedro e o bom ladrão. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos no dia de hoje, nessa segunda-feira, já nos preparando para toda a nossa semana que vai começar, que possamos vir aos pés do Senhor, a esse bom pastor, e pedir a Ele para guiar a nossa vida, guiar a nossa semana e todos os nossos passos. E assim, vamos pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos, Senhor, retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Pablo. Que Deus te abençoe e a cada um que vai chegar aqui, que o Senhor abençoe cada um e suas famílias. E assim vamos à leitura do Evangelho de hoje, João 10, 11 ao 18. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, Jesus vem na continuação do Evangelho, onde ele traz que o ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Jesus hoje traz a imagem do mercenário, que é aquele que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando ele vê o lobo, ele foge e deixa o lobo para roubar e dispersar as ovelhas. Como ontem, o inimigo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Hoje Jesus traz que esse lobo rouba e dispersa as ovelhas. E assim é muito do que a gente vê na nossa realidade como jovens, na nossa realidade atual, onde os jovens, tudo que o inimigo precisa é te distrair, é roubar tua atenção e principalmente roubar o teu coração. À medida que outros desejos entram no nosso coração, Deus vai perdendo o lugar dele. E assim como esse mercenário, quando ele deixa tudo para lá, como é um pastor que não é um pastor verdadeiro, porque as ovelhas não são dele, ele não se importa com as ovelhas, ele não dá a vida pelas ovelhas. Quando o lobo, quando o mal se aproxima, quando a consequência chega disso tudo, o que ele acontece? O lobo vai lá, rouba e dispersa as ovelhinhas. E tantas vezes é o que a gente está vendo na nossa realidade. Tantos jovens, tantas pessoas que têm sido roubadas aí a sua esperança, a sua fé, a sua dignidade, e são dispersadas, cada um para um lado, vivendo do seu jeito, levando a vida que quer, como quer, e a gente vê aí o século da depressão, da ansiedade, de tantos transtornos mentais, porque cada um está vivendo a sua forma, do seu jeito. Porque é isso, estamos aí à mercê desse lobo, desse ladrão, como dizia ontem o Evangelho, que vem para matar, roubar e destruir. Matar a nossa esperança, destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir os nossos sonhos, roubar a nossa fé. Então, nós vemos que o Evangelho de Jesus falou há 2000 anos atrás está acontecendo no dia de hoje. Por isso que o Evangelho é a palavra viva de Jesus Cristo. E Jesus vem aqui dizer que tá bom, acontece isso tudo. Você, nesse mundo, tereis aflições, mas fiquem calmos, fiquem confiantes, tenham fé, porque eu venci o mundo. E aí Jesus olha para esse cenário desse lobo que rouba e dispersa as ovelhas, do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E Jesus olha para isso tudo e fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então o Senhor hoje vem falar para cada um de nós que mesmo nesse mundo de conflitos, de tantas tentações, o Senhor é essa ovelha que quer salvar a cada um de nós. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, pela nossa salvação. Jesus Cristo se deu numa cruz, imaginem só, as mãos que criaram o universo, que criaram as estrelas, que criaram as árvores, que criaram os animais, que criou o dinossauro, que criou cada um de nós, cada pessoa que você conhece, é a mesma mão que se faz presente no meio de nós, que é a mão que manipulou o martelo. Jesus era carpinteiro, a mão que construía mesas, cadeiras, que foram as mesmas mãos que foram pregadas naquela cruz. A mão que desenhou todo o universo, que desenhou cada célula, que desenhou cada ser vivo, que desenhou cada estrelinha da galáxia, é a mesma mão que foi pregada no alto da cruz por cada um de nós. E Jesus fala isso e ele já vem preparando meses antes os seus discípulos. Eu sou esse bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. As suas ovelhas, que foram dadas confiadas ao Pai Jesus, da sua vida por cada um de nós. Ele que tem tudo, que desenhou tudo, que estava no alto dos céus, se baixa à terra,
a esse mundo de tantas tentações, de tanto pecado, de tanta vulnerabilidade, de os seres humanos que o trocam, que pecam, que caem. É esse Jesus Cristo que se faz presente aqui na Terra, para nos mostrar que tem um caminho sim, que em meio a tantas dificuldades, desilusões e tentações, ele se faz presente no meio de nós. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelo resgate da humanidade. E aí nós precisamos pensar como nós estamos respondendo como ovelhinhas, porque aqui as ovelhinhas, elas escutam a voz do seu pastor. E como nós estamos escutando e respondendo com o nosso comportamento, como as ovelhinhas, quando o pastor chama, faz algum som, emite o som que chama as ovelhinhas, elas vêm ao encontro do pastor. E como nós, seres humanos, temos respondido, como filhos de Deus, respondido ao chamado do nosso bom pastor. Que nós possamos responder com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa entrega, e que nessa semana, início da semana, segunda-feira, possamos deixar o Senhor conduzir, como esse pastor, que Ele conduza os nossos passos, conduza o nosso coração e as nossas ações. Nessa segunda-feira, nessa semana, última semana do mês de abril, já caminhando aí para o meio do ano, que o Senhor faça a obra dEle na nossa vida. Que possamos honrar esse bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, porque a gente sabe, querido e amado irmão e irmã, que fora desse bom pastor o que a gente encontra é um ladrão, é um mercenário que não está nem aí pra gente. O inimigo não está nem aí pra tua vida, pra tua família, pro teu sonho, pro projeto de Deus na tua vida. Ele quer te levar pro fundo do poço, ele quer te ver cair, ele quer te ver sofrer e depois sair correndo, te deixar aí, como a gente brinca, na mão do palhaço ou no bico do urubu. Agora ele não tem mais compromisso nenhum contigo. Não tem nenhum compromisso com o pecado que você cometeu. Agora ele te deixa largado à condenação eterna. E para concluirmos assim o nosso programa de hoje, tem uma parábola, vou contá-la bem resumidamente, mas você vai entender. A parábola do Padre Christian, que eu escutei há pouco tempo, onde o Padre Christian dizia assim que um moço morreu. E aí ele chegou lá em cima, chegou no céu, e aí para ele conseguir entrar no céu, ele tinha que pegar uma cruz bem grande, uma cruz bem pesada, e ele foi andando com aquela cruz. E aí o anjo da guarda olhava para ele e falava para ele continuar andando. E ele já estava, não é possível, mas eu carreguei tanta cruz na minha vida na terra, eu vou ter que carregar a cruz aqui também. E aí vai ele andando e tem a cruz e puxa aquela cruz pesada, ele já cansado, e o anjo olhando para ele, falando para ele continuar. E aí, chegou num dado momento, aí ele viu, já não era sem tempo. Aí tinha um copo d'água e tinha um serrote. E aí, ele tomou a água e ele não pensou duas vezes. Falei, olha só que maravilha, tem um serrote aqui, já dá para eu cortar essa cruz aí que tá tão pesada na minha vida. Foi lá e cortou um pedaço da cruz. E tava lá o anjo dele falando para não corta. E ele foi lá e cortou. E aí o anjo, tadinho, com aquela carinha decepcionada, continuou seguindo, guiando ele, eles foram andando. E isso se repetiu. Lá na frente, mais um copo d'água e mais um serrote. E o anjo falando para ele não cortar, fazendo sinal. O anjo não falava com ele, era só por sinal. O anjo fazendo sinal para ele não cortar, e ele foi lá e cortou mais um pedaço da cruz. O quê? Eu vou continuar carregando isso? Não, chega. Continuou andando. Aí foi. Pela terceira e última vez, chegou lá na frente, a cruz já estava super curta já. Ele foi lá, cortou mais um pedaço da cruz lá com o serrote que estava lá no chão esperando ele e tomou aquele copo d'água. E o anjo, coitadinho, já desesperado. E aí eles continuaram essa travessia. E quando chegou, por fim, ele começou a ver uma luz tão brilhante. Conseguiu ver que tinha um rosto reluzindo, que era o rosto de Jesus Cristo. E ele ficou tão animado. Graças a Deus, já não era sem tempo. Eu já não aguento mais carregar essa cruz. Cheguei no céu. E aí ele olha para Jesus e aí não entende nada. Porque tinha um espaço
enorme para atravessar, assim. E aí Jesus pergunta para ele, mas cadê a tua cruz? Aí ele falou, não, mas tá aqui. Aí ele, mas você cortou essa cruz. É essa cruz que você ia usar para atravessar. Essa cruz ia ser a ponte que ia te legar aqui até o céu. Aí ele, mas por que você cortou essa... Por que você cortou a sua cruz? E aí o homem olhou para Jesus e falou assim, mas Senhor, eu cortei, estava lá o serrote, o Senhor deixou o copo d'água e o serrote. Eu simplesmente peguei o serrote para diminuir o peso dessa cruz para eu chegar aqui mais rápido. E aí Jesus fala, não, mas eu não deixei, eu só deixei o copo d'água. E aí quando ele olha lá para baixo, para aquele abismo que separava ele de Jesus Cristo, e ele pergunta, mas então quem deixou o serrote? E lá debaixo daquele abismo vem uma voz dizendo que fui eu. Foi o inimigo, foi o demônio que tinha deixado aquele serrote lá. Não foi Jesus, e aquele homem não foi capaz de atravessar, de entrar no reino dos céus. Assim, querido e amado irmão e irmã, que possamos, como Jesus Cristo carregou a cruz dele, que possamos carregar a nossa cruz, sabendo que a forma como nós a levamos com misericórdia, pedindo misericórdia ao Senhor, piedade, que Ele nos ajude a carregar a cruz que cada um de nós tem que carregar nessa terra, que nós possamos não querer reduzir, encurtar esse caminho, mas que tudo seja pela misericórdia do Pai, que Ele tome as providências, que Ele faça justiça, que Ele tome uma providência na nossa vida, que possamos confiar na misericórdia do Pai, nem carregando esse peso todo, Jesus deixou faltar um copo d'água, né, nessa historinha. E é assim na nossa vida também, Jesus não deixa faltar nada. E esses atalhos que queremos pegar, muitas vezes, como esse serrote, estão aí como as tentações do inimigo na nossa jornada. Que o Senhor possa nos dar o seu divino Espírito Santo, a sabedoria. O inimigo não tem sabedoria, o inimigo não tem criatividade, o inimigo repete as suas ações, tenta nos tentar nos mesmos lugares, nas fraquezas. O inimigo não tem criatividade. A criatividade, a sabedoria, só quem tem é o Senhor. Só nós que temos sabedoria pela vinda do Espírito Santo sobre nós. A sabedoria é o 7º dom do Espírito Santo. O demônio não tem sabedoria. O demônio repete sempre as mesmas tentações, as mesmas condutas, e ele sabe onde é a nossa fraqueza. Que possamos nesse dia, bom dia Fábio, que Deus te abençoe. Bom dia Jorge, que Deus te abençoe Adriano, a cada um de vocês e suas famílias. Que possamos nesse dia pedir a sabedoria ao Senhor, para que Ele nos dê o discernimento, para identificarmos as tentações que o inimigo vai colocando e sempre de forma repetida na nossa vida. O inimigo não é criativo, querido e amado irmão e irmã. A criatividade, a sabedoria é um dom do Espírito Santo que o inimigo não tem. E assim, conforme aquele serrote que o inimigo fica deixando lá, como na historinha, quem está chegando aqui agora, Tiago, bom dia, que Deus te abençoe. Estávamos contando uma historinha, daqui a pouco vocês podem escutá-la novamente. Essa historinha que o inimigo deixa esse serrote para a gente ir cortando a nossa cruz. E às vezes a gente imagina que é Jesus que estava ali deixando. Ah, Jesus, mas o Senhor não deixou o serrote para eu cortar a cruz? E aí a gente vai escutar aquela voz lá de baixo. O serrote fui eu. É Ele que deixa aí essas tentações no meio do caminho para a gente abreviar a nossa história, os planos que o Senhor tem para cada um de nós, essa cruz que o Senhor deixa na nossa vida, mas Ele deixa um copo d'água também, mostrando que sempre está ao nosso lado. Que possamos ter a sabedoria necessária para identificar as tentações do inimigo na nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, guarde a nossa vida, as nossas famílias. E no dia de hoje vamos pedir também a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces,
bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê um santo e bom dia, uma boa segunda-feira e uma abençoada semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã. Com a graça de Deus, 6:30 da manhã, essa semana, se Deus quiser, o programa todo pela manhã. Que Deus te abençoe. Amém.